que hoje o movimento sindical está com enormes déficits e já lá vão. E agora, o Ayman fez a referência ao Congresso da Confederação Europeia de Sindicatos, realizado no mês passado em Atenas, e eu devo dizer que, para um sindicalista atento, de facto, dá dó ver a fragilidade com que estamos, mas está ali o movimento sindical. Mas, de facto, perante a situação que se vive, eu não diria mais, eu desafio-vos a ler, porque é interessante, o documento aprovado logo no início do Congresso, chamado Resolução de Emergência, que é bem feita, dirigida ao Conselho de Ministros do ECOFIN, e coloca as questões fundamentais. Já agora, devo dizer que estão lá plasmadas todas as grandes reivindicações que os partidos à esquerda aqui fizeram no que diz respeito à renegociação da dívida e outros aspectos, exatamente nos termos em que são colocados em Portugal, e foi aprovado por todo o movimento sindical, todo, foi por unanimidade. Isto tem o seu significado, mas depois o Congresso não corresponde a isto. Não corresponde a isto. Há aqui desfazamentos complexos. Mas, portanto, nós, para ver como trabalhamos, temos que ver o contexto do processo de globalização, sendo que os valores do universalismo, da multilateralidade e da multiculturalidade têm que estar muito presentes no debate do movimento sindical. Como o movimento sindical se estrutura e organiza na diversidade das condições dos trabalhadores face a uma nova era, e a esse propósito, obrigado pelo apoio, a esse propósito, eu gosto muito, para nos situarmos onde estamos, de uma frase que surge logo na página 2 do relatório do diretor-geral da OIT, do Ransom Mavi, agora a conferência da OIT, e que me permito ler. Aliás, vou ler duas frases. Diz, o título desta parte, logo inicial, é Está emergindo uma nova era mundial. E depois diz, de facto, creio que se iniciou uma nova era mundial. A experiência histórica mostra-nos que as novas eras começam com o colapso dos dogmas e das estruturas de poder dominantes. Este é, sem dúvida, o que está acontecendo. Mas, e depois faz uma série de observações para as quais nós temos que olhar. Nós em Portugal, na Europa, não nos situamos em relação a algumas das mudanças que estão a acontecer. Mas ele diz logo a seguir, a China, seguida da Índia, serão as maiores economias mundiais num futuro não muito distinto. Depois continua por aí. Depois a gente ouviu na conferência o Putin, que lá esteve a fazer um discurso também de 40 minutos, identificando-se com o projeto que ele está a fazer campanha eleitoral para a Rússia, não é? Identificando-se com o relatório. A senhora Merkel também lá esteve a fazer 40 minutos de campanha lá para dentro da Alemanha, não é? Essa ainda está mais distante, porque não se identifica, não partiu da identificação com as análises que estão plasmadas no relatório da OIT, o que não é de menor preocupação para nós, não é? Mas à frente diz que não há dúvida de que a mudança se está a proceder, mas estas transições têm ainda muitas incertezas. E depois uma afirmação interessante que nós temos andado a dizer aí nos últimos tempos. As alternativas não nos são oferecidas, não vêm dadas. Como um produto acabado. Há que construí-las. E depois vem o enunciado. Ora bem, é esta a questão de partida em relação ao olhar do processo global e a necessidade de olharmos para as situações em que nos encontramos no espaço do nosso partido, no espaço, como é que me surgiu esta? No espaço do nosso país, é o cansaço, no espaço do nosso país, né? Mas, tendo em conta a tal dimensão europeia, global, etc. E que muita coisa está a alterar-se de forma impressionante. Eu, na quarta-feira à noite, estava a jantar com um destacado quadro da Organização Internacional
Internacional do Trabalho, que já tem estado em Portugal, e que é um dos teóricos, ou talvez neste momento o teórico fundamental da produção da OIT. E, por exemplo, uma das coisas que ele dizia na conversa é que na China ela está a aumentar de que maneira a movimentação dos trabalhadores. Falava-se, né, toda a gente conhecia, que em 2009 terá havido mais ou menos 48 mil greves na China. Ele disse-me, a contabilização do último ano são de 62 mil. Né? E com alguns a interrogar, mas nós estamos a investir na China e vocês não disciplinam os trabalhadores e há greves. Pois, talvez se pagassem melhor não houvesse. Ou seja, nós não podemos fazer leituras a preto e branco daquilo que está a acontecer no mundo. Há aqui dinâmicas novas e temos que ver este universalismo. Temos que ver a situação concreta da União Europeia e temos que ver a situação concreta de Portugal enquanto país europeu com fronteiras e relações a sul necessariamente a desenvolver. Eu vou passar à frente, dizer-vos só que gostava muito de falar das dimensões e contradições da atual crise do sistema capitalista e, a partir delas, também tirar ilações para a estratégia sindical. Chamo a atenção de um aspecto que para mim é fundamental, que é como fazemos um combate pela operacionalização do valor do trabalho. Uma das incapacidades de resposta que hoje temos no plano teórico, mas não só, nos sindicatos e também não só, é exatamente o facto de nós estarmos debaixo de uma manipulação absoluta da operacionalização do valor do trabalho, que é uma coisa muito complexa, sobre a qual precisamos de aprofundar muito as nossas reflexões e as nossas propostas, mas simplificando, não é? A gente tem que interrogar. Uma amiga espanhola outro dia dizia, a propósito até do que aconteceu agora com aquele movimento dos jovens da Praça das Portas del Sol, não é? Não sei se sabem, um deles no último dia, um dos organizadores no último dia tinha jogado na lotaria, saiu-lhe 1,3 milhões de euros. E vamos ver que é um caso de estudo para o futuro. Mas a propósito disto, ela dizia assim, mas que autoridade, como é que nós podemos contestar? Onde está e como é que podemos contestar? O poder que determina atribuir, em nome de conceitos que estão manipulados, como é o conceito da produtividade, por exemplo, atribuir a retribuição de um indivíduo, que a retribuição do indivíduo seja 500 vezes a do outro. Como é isto? Como é isto? E temos que andar à procura. Ou seja, uma das questões complexas dos sindicatos é onde é que situam e como conseguem agir nas instituições e nas entidades que têm de ser responsáveis e responsabilizadas pelas políticas e pelo concreto do que se vai fazer. Passemos à frente e entremos então eu queria então, para me aproximar, portanto, nesta segunda parte, e vou ser apenas enunciar as questões, eu estruturei-vos. Ok. Quer dizer que às tantas